Meus irmãos, assim que convocado pela irmã Priscila para ser o preletor nesse culto de posse, eu de imediato me veio um texto na cabeça, e esse texto testificou que é o momento da gente refletir sobre a importância de um tangedor. Para tanto, 2 Reis, capítulo 3, dos versos 10 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor? 2 Reis, capítulo 3, dos versos 10 em diante. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não te vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, e o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, que também entregará os moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra, ela tem um propósito especial. Ela precisa cumprir um propósito, e que o Anderson diminua, que o Senhor cresça. Fale com a sua igreja nessa manhã, no propósito qual o Senhor separou. Destrava a mente, abra corações, gere salvação em Cristo Jesus, no nome de quem nós assim oramos. Amém e amém. A importância de um tangedor. Momento em que as tribos então começam a se dispersar após a morte de Samuel, norte, sul. Os irmãos sabem bem o que é isso? E no momento então, Israel, Judá e Edom se juntam. Por quê? Israel está passando por um momento muito difícil, por intermédio do seu rei Jorão, filho de Acais. Pois uma de suas colônias, a daqueles que deveriam pagar tributos e impostos, não queriam mais pagar, começaram a se rebelar. E ele, se vendo completamente enfraquecido, ele faz aquela junção militar para tentar fazer frente a este homem, a esta terra que estava se opondo a eles. Então a gente começa a ver Josafá se juntando, o rei de Edom,
tudo com Jorão para combater aqueles que estavam vivendo um momento de indisciplina aos olhos do povo de Israel. Não pagamos mais tributo, não queremos mais falar sobre esse assunto, mas ainda assim, juntando os 3 reis, juntando todo o seu poderio bélico, juntando tudo quanto eles precisavam para marchar e ir para combater aquilo que eles achavam que deveriam fazer, eis que o rei de Moabe começa então a perceber o movimento, e o poder bélico deles era muito maior do que dos 3 reinados juntos. Então, eles se viram numa situação muito difícil e delicada após andar 7 dias para procurar um caminho para atacar todo o povo de Moabe. E nesse momento, então, a gente começa a perceber que eles têm a iniciativa de procurar um homem, Eliseu. E Eliseu vem falando, olha, se fosse aí por você, esse tal de rei, filho de um camarada que foi o mais perverso segundo a Bíblia, você, camarada, eu não te daria voz nenhuma, nem olharia para você, não falaria nada contigo, Jorão. Mas, por consideração a Josafá, eu vou fazer o que precisa ser feito. Curioso que Eliseu fala assim, vai procurar os deuses de vocês, vai viver lá a vidinha de vocês, vai fazer aquilo que vocês estavam fazendo. Parece que o povo, no momento do aperto ou da dor, estavam tentando se inclinar a Deus apenas para ter vitória contra os seus inimigos, mas não estavam se importando em viver uma vida de aliança com o Senhor. O texto dá muito essa conotação quando o próprio Eliseu fala, olha, por mim eu nem olhava para você. Sabe aquela coisa assim de, não quero papo contigo, eu não quero nem saber de você não. Se Josafá não está aqui, eu não ia nem abrir a minha boca, não ia falar absolutamente nada. E então vem o que está no texto 15, o próprio Eliseu começa então a dizer o seguinte, trazei-me um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A mim me causa muita espécie tentar compreender o momento em que eles andaram durante 7 dias sem ter água, os animais já sedentos, os soldados sedentos. Traz um rei, traz outro rei, se junta com outro rei, e não tem um direcionamento que a coisa apertou, chama um profeta, e o profeta podia dizer, não vão não que vocês vão morrer. Eu podia dizer, vai que Deus já deu vitória. O profeta podia dizer, vamos montar uma estratégia, como a gente vai entrar em Moabe, quais são as áreas mais vulneráveis. Mas Eliseu diz o seguinte, me tragam um arpista, me tragam um tocador de instrumentos, me traga alguém que vai agora chamar o poder da música, e por intermédio disso, nós vamos ver o que irá suceder. Meus amados irmãos, quando um tangedor toca, Deus está nos desafiando a confiar nele, Priscila. A confiar nele. Porque a gente vai ver o texto seguinte, a gente vai ver então que o desafio de Deus para o povo é, construam covas. Irmãos, 7 dias com sede, o exército inimigo poderoso, sem ter uma solução, e vem um profeta falando em nome de Deus, dizendo o seguinte, cada um constrói uma cova. O cheiro de morte era latente, o desânimo devia tomar conta, até porque você já viu alguma vez Deus tirar água de cova? Você já viu até ferir rocha e sair água da rocha? De cova, não. Cova era a simbologia da morte. Cova, nesse momento, para quem já estava morrendo de medo, significava fim de linha. Cova, nesse momento, poderia dizer, Deus está dizendo que não está se agradando da gente não.
vai botar cada um na sua própria sepultura. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o tangedor começa a tocar, vem o direcionamento: construam covas. Assim diz o Senhor: fazei neste vale covas, cavem covas, verso de número 16. Mas, antes deles cavarem, nos diz o texto que quando eles ofertaram, as águas começaram a chegar. Sabe por quê? Todo culto ao Senhor não é para você vir receber como alguns pensam. Eu vou lá na igreja porque lá eu quero ouvir hoje um louvor que vai me arrebatar. Eu quero uma palavra que fale comigo e me traga resposta. Eu estou vindo à igreja porque eu quero buscar. A gente sempre olha com aquele olhar do eu, mas culto é entrega. Culto é você oferecer, culto é você se predispor, culto é você fazer sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Quando a gente vem pensando em entrega, em oferta, o tangedor toca, os rios de Deus começam a brotar. É isso que o texto está falando para nós. Como é importante a gente observar que no momento da oferta vai enchendo as covas. Vai vindo lá de Edom, vai escoando tudinho. Vai enchendo cada cova, e o texto diz: não tem vento, não tem brisa, não tem fenômenos que possam justificar o que há de suceder. É uma ação sobrenatural de Deus. Por que é uma ação sobrenatural? Porque eles invocaram a presença do Senhor, o tangedor está tocando. Que tipo de cova hoje pode representar na vida cristã? Que tipo de cova hoje está sobre mim e sobre você? Será que hoje a cova do desemprego está cheirando morte na tua casa? A cova da destruição da sua família? A cova, então, da destruição de um casamento, a cova da doença, a cova da apatia espiritual. E nós estamos, meus irmãos, num momento muito delicado. As pessoas estão cuidando muito mais das suas vidas físicas do que das suas vidas espirituais. Dão desculpa para a morte espiritual. Isso é sério. Porque não estão levando Deus a sério. Você encontra com gente que não vem na igreja em shopping, levando a vida tranquila. Mas lá na igreja eu não vou não. Lá eu não posso botar o meu pé não. Tenho um medo de igreja, por quê? Será que você acha que vida espiritual não morre? Será que você acha que a sua vida espiritual, se não for manutenida, você não vai ter dificuldades? Com todo o respeito que eu devo a cada um, dentro do seu posicionamento, Deus nos fez para a gente congregar, irmãos, dependermos uns dos outros. A comunhão no corpo de Cristo, é a comunhão no corpo de Cristo que o Senhor vai edificando a sua igreja, a gente vai se fortalecendo. Se não há comunhão, não há fortalecimento. Se não há fortalecimento, é bem provável que sua vida já esteve uma cova espiritual. E diante dessa cova, como é que a gente sai disso? Traga-me um tangedor, traga-me um arpista, traz alguém para tocar, porque, olha o que o texto diz, 17b, contudo, este vale se encherá de água. Priscila, no momento da adoração, no momento que a gente confessa o nome do Senhor, no momento em que a gente vê Deus habitando no meio dos louvores, a água do rio da vida começa a jorrar, enchendo as covas, trazendo alegria, trazendo vida para todos nós. Que importância tem um tangedor? As águas rompem barreiras. Foi assim lá em Baal de Perazim, quando feriu ali Davi a todos os seus inimigos, e rompe as águas, e chamou o nome daquele lugar Baal Perazim.
Também as águas que saram, a gente vai ver o manancial de águas, 2 Reis 2, 21. Diz o Senhor: sararei essas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. As águas que renovam, pois Jó diz: ao cheiro das águas brotará. Ainda a raiz ali velha, apodrecida, vai tornar a viver. Por quê? Pior e mais profunda cova, o tangedor começa, o rio jorra, a água entra e o Senhor traz vida a qualquer tipo de morte que possamos estar vivenciando. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se fazer uma fonte que jorre para a vida eterna. Quando um tangedor toca, a glória de Deus desce. O texto vai dizer: veio a mão do Senhor. O texto vai dizer: veio o direcionamento, cavem covas. O texto vai dizer o milagre do enchimento de cada cova e a promessa. Eles queriam só água. E Deus está falando assim: não, água está pouco. Não é só água, não. Nós vamos fazer um negócio diferente aí, que eu vou abordar daqui a pouco. Vocês estão querendo só água. Mas a promessa do Senhor é: eu te darei muito mais abundantemente, além daquilo que pedires ou que pensares, segundo o meu poder que em vós opera. Quando um tangedor entra, quando entra o tocador, quando a Shekinah, a glória de Deus se manifesta, até os inimigos são confundidos e desbaratados. Porque quando nós clamamos ao Senhor, os nossos inimigos retrocedem. É o que fala o salmista. Antes de falar de um tangedor que a gente não sabe quem é, antes de falar qual é o hino que estava sendo entoado, qual era o ritmo daquela música? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer se era inário para o culto cristão, cantor cristão, harpa cristã, um louvor do rebanhão, rebanhinho, rebanhudo? O que será que estava sendo entoado naquele momento, irmãos? Priscila, eu não sei. Eu não sei nem o nome desse tangedor. É um músico famosíssimo, mais do que Beethoven, desconhecido. Porque o que esse camarada fez, Beethoven não fez, irmãos. Não fez. O que esse homem começa a fazer na presença de Deus, e hoje a gente percebe a igreja precisa se desviando. Hino para mim é cantor cristão. Hino para mim é harpa. Hino para mim é tal. Tá, mas para o outro pode não ser. Ritmo para mim. Irmãos, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho que... aqui, confessionário. Olha aqui para mim. Eu vou abrir o coração. Eu não gosto de pagode, eu não gosto de funk, eu não gosto desses ritmos. Eu não gosto. Será que eu tenho o direito de não gostar? Obrigado, irmãos, me respeito por isso. Mas eu preciso respeitar quem gosta. Não é o ritmo musical que vai fazer a diferença, é o propósito, a adoração. Salmo 150 vai dizer: tudo quanto tem fôlego. Aí a gente não gosta, a gente quer condenar, a gente quer sacralizar aquilo que a gente gosta. Cântico é aquela música: vinde cristãos cantai, aleluia. Ó, Clember, me bota nesse coral aí, Clember. Me ajuda aí, querido. Estou tentando aqui gastar meu talento, né? Mas se for cantar... grande é o Senhor. Não, isso aí não tá no cantor cristão, não é música, não. Irmãos, a gente está se perdendo dentro da igreja, sabe por quê?
A gente está tentando dizer aquilo que deve ser cantado, aquilo que tão somente nos agrada, mas a adoração, aquilo que vai tocar o coração de Deus, não é a pessoa que está aqui ensaiando, não é aquele que é um excelente musicista. Você pode tocar o melhor acorde do mundo, se teu coração não está inclinado ao Senhor, não tem milagre. Ah, pastor Anderson, vou esclarecer porque tem gente que é assim, né? Então, pastor, quer dizer que não precisa ensaiar nada. Irmão, não é isso que a gente está falando. Não é isso não. Ah, então, pastor, o irmão está dizendo que eu posso chegar em qualquer horário e fazer de qualquer forma. Não, não é isso não, irmãos. Para o Senhor nós vamos fazer o melhor, só tem um negócio. Não tem letra, acorde, não tem técnica, não tem ensaio que supere alguém que vá tocar com o coração inclinado a adorar o Senhor, porque Ele não procura adoradores, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O acorde pode estar lindo, ninguém errou a letra, mas não tem rio jorrando, não tem milagre acontecendo, não tem resposta chegando. Por quê? O coração do tangedor está diferente, foi transformado, foi modificado. Não tem milagre acontecendo, porque tem gente preocupada qual é o ritmo que está certo, qual é o ritmo que está errado. Você tinha que estar preocupado com a seguinte questão: o meu coração é inclinado a adorar ao Senhor. Eu errei a nota, mas o Senhor está dizendo, eu vou dar a direção, eu vou encher as covas. Ah, mas na hora de eu cantar eu desafinei. Eu não, porque eu sou afinado, irmãos, é só uma hipótese. Sim, os irmãos podem até achar que em algum momento eu desafino. Por favor. Ah, aí sai daqui. Ah, você viu na hora que eu fui cantar, eu dei uma desafinada, mas o coração estava jorrando da água da vida. Está perdendo o propósito do que é servir ao Senhor por questões tão fúteis e tão menores. O Senhor olha para cada um de nós, apesar da nossa habilidade, apesar da perfeição, apesar da disciplina. O que o Senhor quer encontrar em nós é um coração devoto, dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é o general, o Senhor é pleno, absoluto, único. Não é o timbre da voz, não é o dedilhar do teclado, não é o tocar do violão, não. É o coração inclinado a servir e a adorar ao Mestre. Ah, meus irmãos, quando um tangedor toca, ele mexe com o reino espiritual. E é tão gostoso a gente ouvir isso. Não é à toa, Priscila, que antes de um sermão a gente chama tangedores. Nos prepara, acalma o coração, gera em nós reflexão. É pela adoração que a gente invoca a presença do Senhor. Nós temos exemplo de Davi. Que tangedor. Saul vivendo agonizado. Quando Davi começava a tanger, a glória de Deus se manifestava, o Espírito acalmava. Só teve um cântico que incomodou muito Saul. Quando nas paradas de sucesso de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Lembram disso? Aí ele ficou muito incomodado. Irmãos, a importância que tem um tangedor. Alguém que abre, que toca, que ergue uma voz. E por intermédio disso, a gente vai ver a glória de Deus se manifestando, porque o reino espiritual é movido por um tangedor. Quando ele tocava, o mundo espiritual estava sendo mexido, o Senhor se manifestava àqueles 3 reis, dizendo: eu estou jorrando água, eu estou saciando a sede,
Vocês pensaram que era fim de linha, morte. Não me procuraram no início, só vieram agora. Mas eu sou o Senhor, eu mato a tua sede, eu te satisfaço. O reino espiritual foi movido. Sabe por quê? Porque tinha um tangedor tocando. Quando um tangedor toca, irmãos, eu queria concluir dizendo isso. Os nossos inimigos são confundidos. Os versos 22 e 23 vão falar isso. Quando encheram os rios, as covas, eis que os moabitas olharam e viram então um tom avermelhado no reflexo do sol. Foi uma ilusão de ótica. E pensaram então, isso é sangue, é sangue. Então, esses homens, esses reis já devem ter matado uns aos outros. Tentaram fazer uma incursão em Israel. E foi aí a derrocada dos moabitas. Meus irmãos, eu não sei quais são os inimigos. Eu não sei como é que o inimigo está tentando roubar e matar, destruir sua família, a sua vida, os projetos do Senhor. Mas uma certeza eu tenho: no momento em que você estiver diante de um grande desafio, no momento em que você verificar um inimigo feroz, no momento que você verificar que você é completamente impotente diante da cova que se apresenta para você, diante de tudo quanto está ao seu redor, você olha e fala assim: eu não sei o que fazer. E a pergunta que não quer calar é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? E a resposta está em 2 Crônicas 20. Quando Josafá olhou, falou: ah, Deus, eu não tenho como pelejar contra esse pessoal aí não. Eu não tenho o que fazer não. Em mim não há forças para resistir, eu não tenho como promover mudanças para valer. Mas Josafá faz uma coisa interessante. Ele clama ao Senhor. O que me chama a atenção é a estratégia de batalha desenvolvida a partir daí. Eles pegam os armados, pastor Pedro, botam lá atrás. O pessoal que estava de AR-15, AK-47, pessoal que estava com ponto .50, vai todo mundo lá para trás. Nós vamos agora para a peleja. E quem é que vai à frente? Os tangedores. E eles saíram à frente do exército cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eles saíram bradando a vitória. E quando chegaram lá, Priscila, quando chegaram lá, Deus já tinha botado emboscada, de tal forma que uns lutaram contra os outros. Mas Deus já tinha dito: Josafá, essa peleja não tereis que pelejar. Parai, estais de pé e vede a grande salvação que eu vou operar. Nessa manhã tão especial, por intermédio da tangedora que toma posse nessa manhã, nós queremos invocar a presença do Senhor, crendo que os nossos inimigos serão desbaratados, crendo que vai jorrar água, crendo que o Senhor vai fazer a diferença. Sabe por quê? O propósito de Deus para mim e para você nessa manhã é muito além do que sonhamos e planejamos. Você entra aqui dizendo: eu quero só matar a sede. O Senhor fala assim: não, tu vai matar a sede, mas eu vou botar os inimigos na tua mão. Eu vou te fazer um vitorioso por conta de um tangedor. Um tangedor. Aqueles reis tiveram vitória, ao ponto de Moabe sair correndo, sacrificar até o possível herdeiro. Mas por conta de um tangedor que resolveu tocar, adorar o Senhor
verdadeiramente. Você quer fazer a diferença na sua vida nessa manhã? Adore a Deus com toda a tua força. Você quer ver rios fluindo nas suas covas? Adore ao Senhor, tangedor, abre a tua boca. Você quer ver o Senhor desbaratar os seus inimigos? Adore o Senhor como você nunca adorou, porque dele vai vir a direção, dele vai vir o milagre, e ele promete a mim e a você. A largura é muito maior do que o que você precisa, porque a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Curve a sua cabeça.